Nesse vídeo eu vou te falar o passo a passo que você tem que fazer para não depender de indicação e conseguir crescer o seu escritório de maneira constante, beleza? Eu quero que você entenda nesse vídeo que a indicação ela é algo muito bom, só que para quem tem uma cartela de cliente grande, que começa a fazer algum sentido, mesmo com, por exemplo, hoje eu tenho 190 empresas, tenho bastante cliente, mas não é a indicação não é algo que eu possa contar, porque tem mês que tem mês que não tem. Imagina com essa quantidade de cliente, imagina você às vezes com pouquíssimos clientes ou sem nenhum. Então quer dizer, é algo que você não pode contar, infelizmente, tá? Então você precisa criar um funil de captação de vendas. Você tem que entender que você tem que ter processo de captação de clientes. Você não existe uma fórmula mágica, né, que você vai fazer e a pessoa vai te indicar. Mas existe uma fórmula que você pode aplicar, que é o funil de vendas, aonde você vai conseguir ter cliente sempre chegando no seu escritório. E se você entender esses passos e conseguir melhorar cada vez mais na repetição desses passos, sendo consistente, persistente, e você aprendendo a se comunicar, que muitas vezes você não sabe se comunicar, muitas vezes você não sabe vender, muitas vezes você não tem nada, nenhuma estrutura dessa pronta, e aí fica muito mais difícil. Então nesse vídeo eu vou te falar os passos que você tem que fazer, o que você tem que fazer para você conseguir literalmente, né, pegar um funil desse e começar a aplicar e ter resultado no seu escritório, beleza? Meu nome é Aldo, eu sou CEO da CD Contabilidade Digital, nós temos quase 190 empresas no nosso escritório e literalmente eu comecei no meu home office, dentro da minha casa, né, até 100 empresas. Hoje eu já saí, montei meu escritório, mas o meu escritório não atende as pessoas, ele é mais para mim sair de casa mesmo, né, e conseguir produzir mais conteúdos, mas o meu foco não tem placa na frente do meu escritório. Por quê? Porque eu atendo a internet, atendo a nível Brasil. Então não fico limitado à minha cidade, não fico limitado à minha região, beleza? Então vamos lá, primeiro passo que você precisa entender é pare de tentar vender para todo mundo, tá? Então se você literalmente fica tentando vender para todo mundo, você atende meu comércio? Atendo. Se você atende qualquer tipo de cliente, literalmente você não vai conseguir, né, escalar o seu escritório. Aldo, mas eu estou iniciando, eu posso pegar qualquer nicho? Pode. O que aparecer você vai jogar para dentro. Mas você tem que entender que o seu funil, a sua comunicação, as suas redes sociais, toda a estrutura que você vai criar, ela é para atender um público específico, beleza? E se você ficar focando em empresas em geral, você não vai conseguir falar com uma pessoa específica, você não vai conseguir entender quais são as dores, desejos, sonhos desse público, e aí você não vai conseguir escalar. Então, escolha um público, escolha um nicho, né? Escolha um nicho que tenha escala, um nicho que tenha demanda, um nicho que busque contadores, né, digital, que busque uma contabilidade na internet. Vai ser muito mais fácil você conseguir crescer e a partir disso, né, você vai conseguir criar todo um posicionamento e vai ser muito mais fácil você conquistar esses clientes, beleza? E qual que é o segundo passo? O segundo passo é você entender as dores desse público. Então, quando você entende as dores, desejos, sonhos, objeções, é muito mais fácil você criar conteúdo, é muito mais fácil você saber o que eles buscam, é muito mais fácil também na hora da venda, quando esse lead chegar, como que eu vou vender para ele, como que eu vou atender, como que eu vou mandar minha oferta, beleza? Você tem que entender o comportamento das pessoas. A partir do momento que você entende esse comportamento, fica muito mais fácil de você vender. Então o que você vai entender? Que existe ali um funil, e quem está aqui no início desse funil chama topo de funil. Essas pessoas aqui literalmente não estão buscando um contador, elas acordaram e estão na rede social socializando. E no final do funil são pessoas que já entenderam que precisa de um contador, você pode ser a solução. Então, se você entende o que esse nicho específico seu, qual que é a fase desse momento aqui que ele está no final, vai ser muito mais fácil de você vender, vai ser os seus primeiros clientes. Por quê? Porque o cliente que está aqui no final, ele está buscando uma solução. E onde que ele busca a solução? No Google e no YouTube, no Google Meu Negócio. Ele busca essa solução ali. Então ele vai pesquisar alguns termos. Você tem que entender o que ele pesquisa quando ele está buscando uma solução. Então ele vai buscar contabilidade para, contador para, como abrir um CNPJ, como pagar menos imposto, posso ser MEI. Então quer dizer, ele vai buscar sempre essa dor do final. Então se você produz conteúdo para o final do funil, você já vai conseguir ter as primeiras vendas. Aonde você vai produzir conteúdo final de funil? O YouTube, vídeos longos, e blog, tá? Blog também dá muito certo, porque o blog, né, a pessoa pesquisa no Google, vai achar o seu conteúdo ali do seu site, e você tendo esses conteúdos, eles vão trabalhar para você por muito e muito tempo, beleza? E o YouTube também é a mesma coisa. Só que não dá para você ficar só no final, você precisa também entender, captar essas pessoas que são topo, que ainda não precisam, mas vão contratar você como solução. Como é que você vai fazer? Aqui você vai trazer conteúdo de dores,
dores, desejos, medos, objeções. E aí automaticamente essas pessoas vão entender que vão te achar nesses conteúdos de dores, vão te seguir e vão entender que você é a solução, que você sabe porque você fala somente com eles. Por que uma pessoa vai seguir o seu perfil? Pensa comigo. Você sendo representante comercial, um exemplo. Você vê um anúncio que fala de representante comercial. Aí você entra naquele perfil e fala assim, contabilidade em geral. Atendemos a sua empresa de qualquer lugar do Brasil. Um exemplo. Tem um monte de conteúdo lá de dentista, médico, psicólogo, comércio, e você vai seguir esse perfil? Não, do nada aparece outro anúncio, um outro vídeo. Aí ele entra no perfil contabilidade para representante. Somos especializados em contabilidade de representante e reduzimos seus impostos em até 50%. Fale conosco. Quer dizer, a Bio já gerou autoridade, aí ele entra no perfil, é só conteúdo para representante. Como pagar menos imposto, esse representante foi fiscalizado, qual que é o melhor CNPJ para representante, qual que é o melhor tipo de empresa, só esses conteúdos. Você acha quem que ele vai acompanhar? Quem fala com ele, quem fala com as dores dele, entende? E aí você vai gerar conteúdo. Então você precisa produzir conteúdo que resolva problemas desse segmento, desse nicho, tá? Então utilize, né? Crie Instagram, crie TikTok, crie Facebook, né? Crie YouTube. Quanto mais rede social, quanto mais você conseguir ser constante nas redes sociais, mais rápido você vai ter resultado, tá? E a partir do momento que você produza conteúdo, que você tenha, né, conteúdos específicos, conteúdos que realmente geram valor, que tem ali, né, naquele conteúdo ele tem um CTA, uma chamada para ação para seguir, uma chamada para ação para uma análise tributária, uma chamada para ação para chamar no WhatsApp, você vai conseguir ter leads chegando o tempo todo. Mas produza constante, pelo menos um conteúdo por dia, no YouTube pelo menos 3 vídeos por semana. Se você fizer isso de forma constante, você já vai ter resultado, tá? Qual que é o quarto passo? Tem uma oferta clara. Quando esse lead chegar para você, você tem que aprender a vender. E aí você tem que criar um roteiro de vendas. Como é que é esse roteiro? Literalmente ele tem início, meio e fim, onde você vai gerar autoridade, gerar valor, depois você vai vir com a oferta, depois vai vir com o preço, com o serviço, toda uma ordem. Porque quando você cria um roteiro, um script de venda, uma padronização na venda, toda vez que chegar um lead novo, você já sabe o que falar, sabe vender, né? E consegue dar a mesma qualidade de atendimento para todos os clientes que chegar. Beleza? Isso é muito importante. Então, todos os seguidores novos que chegar no seu perfil, o que eu dou uma dica para você? Pega esses conteúdos que mais performou no orgânico, que teve visualização, começa a impulsionar para ganhar novos seguidores. Sempre esse Reels tem que ter um gancho bom, tem que ter um conteúdo bom, um CTA para fazer a pessoa te seguir. E aí você vai começar a impulsionar e vai começar a trazer novos seguidores. O que você vai fazer? Você vai mandar mensagem para esses novos seguidores, dando boas-vindas, oferecendo o seu trabalho. Por quê? Porque a pessoa já está te seguindo, tá? Literalmente, muitos contadores também acabam não falando que tem seu escritório. Fale para todo mundo da sua família, entre em grupos, né? E sempre ofereça o seu serviço, faça amizade, onde você for ofereça o seu trabalho, porque o network também funciona muito. As pessoas ali, quando seja, né, igual você sabe, quando vem na indicação também dá muito resultado. Então se você trabalhar todas essas áreas, rapidamente você vai conseguir ter muitos clientes e escalar o seu escritório. E o que eu recomendo? As pessoas que entrarem em contato com você pedindo orçamento, espere ali uma semana, mande mensagem novamente, a gente fala follow-up, né? Mandar mensagem para aquele cliente que entrou em contato. Que às vezes naquele dia ele não conseguiu terminar o atendimento, ou naquele dia ele estava buscando você e acabou desistindo. Então se você reativar essa conversa, normalmente você já consegue ter um resultado que a pessoa fala, vamos iniciar, vamos começar. Vou contratar você. Às vezes ela fica pensando, ela precisa também de um cutucão, beleza? Qualquer dúvida, estou à sua disposição e até o próximo vídeo.